Enfermagem em Evidência. Olá pessoal, nesse canal vamos aprender juntos sobre as mais variadas temáticas da saúde, para você da área ou para você que tem curiosidade sobre os assuntos. Eu sou Juliana Tedim, enfermeira especialista em saúde mental, e quero compartilhar com você o que eu sei e o que eu estou estudando, pois na arte da saúde estamos constantemente nos aprimorando. Se você gostar do vídeo, curte, compartilha, comenta, seja bem-vindo ao Enfermagem em Evidência. Nosso primeiro bloco será saúde mental, pois é o assunto que eu tenho maior afinidade, ao qual eu me especializei, e quero trazer a sua singularidade, eliminando seus estigmas e trazendo conhecimento e curiosidade. Vamos lá! A saúde mental possui uma história de luta e muitos avanços, marcada por grandes nomes, envolvendo transtornos e o cuidado integral ao sujeito. No nosso primeiro vídeo abordaremos o tema esquizofrenia, que muitos já conhecem ou ouviram falar, um transtorno mental curioso e muitas vezes mal compreendido. Iniciando pela própria palavra esquizofrenia, que tem origem grega, que descende de eschizo e frenos, que quer dizer mente dividida, contemplando a sintomatologia da dissociação entre o pensamento e a realidade. A esquizofrenia é um transtorno mental crônico que interfere significativamente na vida e na rotina de seu portador. Apresenta sintomas psicóticos como delírios, alucinações, falas incoerentes, agressividade, agitação, hostilidade e isolamento social. Apresenta tanto alterações emocionais quanto comportamentais e de pensamento. Para um diagnóstico preciso é necessário acompanhamento de pelo menos 6 meses. O diagnóstico médico se dá pelo CID-F20, porém há subdiagnósticos como F20.0, que é a esquizofrenia paranoide, apresentando foco nas alucinações, hostilidade, autoagressividade, heteroagressividade, os delírios, principalmente persecutórios e de grandeza. F20.1, esquizofrenia hebefrênica, com apresentação de risos imotivados, desorganização de pensamento, maneirismo, que são as gesticulações exacerbadas e fora de contexto, afeto inadequado. F20.2, esquizofrenia catatônica, apresenta principalmente negativismo, lentificação, insensibilidade, desconexão com o meio, paralisação corporal e ausência de fala. F20.3, esquizofrenia indiferenciada. Apresenta apatia, que é caracterizado pela insensibilidade, indiferença e falta de interesse, lentificação, perda de impulso e perda da autoestima. Os sintomas podem ser positivos ou negativos. Os positivos são aqueles que no período da doença ou da crise ficam exacerbados ou se iniciam, como pensar, fazer ou falar o que não fazia antes, como as alucinações, sensação de perseguição, movimentos repetitivos ou ficar imóvel por horas. Enquanto os sintomas negativos são os que deixam de acontecer com a doença, como a perda de interesse, diminuição da fala, diminuição da interação social, deixam de se cuidar, não conseguem manter a rotina e atividades normais. Agora vamos pensar, qual a diferença de alucinação e delírio? A alucinação é uma sintomatologia que envolve os 5 sentidos, como ver vultos, ouvir vozes, sentir cheiros que não estão presentes, como cheiro de sangue, ou gosto, ou que está sendo tocado, por exemplo. Já os delírios envolvem a distorção da realidade, com ideias e crenças falsas, como achar que é alguém que não é, como um personagem histórico, com superpoderes, ou muito rico, por exemplo. Ao contrário do que se pensa, a esquizofrenia, na maioria dos casos, não deixa a pessoa perigosa, ou traz algum risco à sociedade. Ao contrário, sua sintomatologia vai mais pro lado do medo do que pro ataque. Em relação à prevalência, não há diferença nos índices entre homem e mulher, nem em relação à classe social, mas existe uma percepção em relação à idade de surgimento, onde o surgimento é mais precoce em homens na idade adulto-jovem, entre 15 e 20 anos, enquanto nas mulheres o surgimento vem próximo aos 30 anos. Existem fatores de risco para quem tem histórico familiar, problemas na gestação e no parto, uso de cannabis, que para quem não sabe é maconha, tabagismo, não existe definição específica da causa para o surgimento até então, e após a descoberta o tratamento se dá para a vida toda, considerando que transtorno mental não tem cura. Não há exames laboratoriais que auxiliem no diagnóstico, então a base se dá na avaliação do médico psiquiatra, que utiliza como instrumento a entrevista minuciosa com o paciente e familiares. O tratamento é feito à base de acompanhamento durante toda a vida, com equipe multiprofissional, com foco não só na doença, mas nas necessidades gerais do paciente, com cuidado psicossocial, que na maioria das vezes acontece num centro de atenção psicossocial, mais conhecido como CAPS, serviço gratuito do SUS, disponibilizado em todo o Brasil. Muitas vezes a terapia medicamentosa também faz parte do tratamento, com exemplos de medicações antipsicóticas. Como exemplo, temos o haloperidol na versão comprimido e na versão ampola, para administração intramuscular. Muitas medicações psiquiátricas apresentam reações adversas e, por isso, muitas vezes a adesão ao tratamento é delicada e difícil. O tratamento, no geral, tem o objetivo na remissão dos sintomas, melhora na qualidade de vida e retomada da rotina e vida social. O cuidado com a família também é importante e podem, inclusive, ser aliados para o serviço, apoiando e incentivando o indivíduo. O suicídio encontra-se presente para muitos pacientes com esse diagnóstico, onde 50% tentam e desses, 10% obtêm o êxito. Em relação aos efeitos colaterais medicamentosos, são diversos e devem ser avaliados de forma singular. São chamados de efeitos extrapiramidais, que causam, por exemplo, a síndrome parkinsoniana, que se caracteriza por rigidez muscular, impregnação, lentificação, tremores, cialorreia, que seria a salivação excessiva,
A terapêutica deve avaliar o risco pessoal e o risco ao meio. Quando um paciente apresenta-se delirante, o ideal é não quebrar o delírio, mas não se deve incentivar. Como profissional, podemos acessar esse indivíduo através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, dos seus medos por trás dessa situação. Importante sempre observar a apresentação pessoal, a higiene, o tom de voz, a postura, o conteúdo do discurso, se ele está se alimentando, como está seu sono, cumprimento de tarefas. O estabelecimento de vínculo é essencial para o progresso do tratamento. O paciente deve se sentir confortável, apoiado e encontrar um refúgio no momento difícil. Na área dos famosos, podemos citar a atriz Megan Fox, que lida com esquizofrenia. Mulher norte-americana, nascida em 86, também modelo, encenou em importantes papéis, como 2 Homens e Meio, Transformers, descobriu a doença em 2009, com 23 anos, e atualmente apresenta uma carreira incerta. No cinema, há bastante retratação dessa doença, algumas de formas exacerbadas, mas podemos citar alguns filmes, como Uma Mente Brilhante, um romance-drama de 2001, o filme drama número 23, com Jim Carrey, de 2007, e em 2010, o filme Ilha do Medo, um horror-drama, com o Leonardo DiCaprio. E eu vou ficando por aqui, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, até a próxima. Eu sou Juliana Tedin e aqui é a Enfermagem em Evidência.